Queridos irmãos do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, sejam bem-vindos, mais uma reunião pública online, e nós estamos, nesse momento, sintonizados com o mais alto, com a espiritualidade amiga. O nosso tema de hoje, a Ana Paula vai nos trazer, está lá, afabilidade e doçura, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 6. Depois haverá um tempo para fazer perguntas, e depois a oração final. Vamos, então, iniciar com oração. Vamos fechar nossos olhos? Vamos elevar o nosso pensamento até a Deus, agradecendo esse nosso encontro, elevando o pensamento até Jesus, porque Ele está no meio de nós. Em cada casa sintonizada, Ele está presente, que Ele coloque a tua mão divina em cada lar, em cada pessoa sintonizada, especialmente na nossa expositora, para intuir seu evangelho de luz, de amor, de afabilidade, doçura, para que nós possamos apanhar esses ensinamentos para a nossa vida diária e possamos praticá-la como o Senhor já fazia. Assim, Jesus, o Senhor é o comandante dessa reunião. Esteja sempre conosco, encarnados, desencarnados, porque estamos voltando à casa do Pai, no caminho que nos ensinaste. Queremos ser felizes nessa nossa volta ao reino dos céus. Sede conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou, então, passar a palavra para Ana Paula, fique à vontade, seja bem-vinda, viu, Ana Paula? Pode desligar seu microfone. Obrigada, Vânia. É sempre um prazer, né, fazer o estudo. Vou compartilhar aqui o PowerPoint e a gente vai conversando, né, sobre afabilidade e doçura. Deixa eu voltar lá no início, que eu estava só dando uma checada, né? E é o capítulo, como você mesmo falou, é o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Está lá no item 6, afabilidade e doçura. E a gente vai começar com uma reflexão que está no Evangelho, né, que é uma das colocações do Lázaro, né, que é o espírito que trouxe. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Deixa eu só caminhar aqui. Vou bem aqui do lado. Fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são forma de manifestar-se. Então, o que ele quis dizer? Olha, a bondade, a nossa benevolência para com o próximo é fruto do amor, né? Do amor ao próximo que nós temos que desenvolver em nós. E esse fruto, ele produz afabilidade e doçura. Então, ele convida a gente, né, que a forma de manifestar, né, essa benevolência, essa bondade, através da afabilidade e da doçura. Então, esse amor, quando a gente vai desenvolvendo, ele vai cada vez se depurando, sendo cada vez mais doce, cada vez mais afável. Porque nós temos amor ao próximo, né? A gente sempre vai ter amor por alguém, né? E quando a gente vai depurando, aumentando, ampliando isso em nós, isso vai gerando frutos cada vez mais doces, porque a gente vai conseguir ser mais benevolente, ampliar a nossa bondade, a nossa benevolência, para um grupo maior, até que um dia a gente consiga, assim como Cristo, amar e ser benevolente para com toda a humanidade, né?
Então, o convite hoje é da gente começar a docilizar cada vez mais esse amor, aumentando, né, essa plede de pessoas que a gente pode amar, que a gente deve amar, né? É muito difícil, mas é a nossa caminhada, né, de deixar cada vez mais doce esse fruto. E a segunda frase está lá no livro Sinal Verde: afabilidade é caridade no trato pessoal. Então, toda vez que eu sou afável com alguém, eu estou sendo caridoso no trato com as pessoas, na forma de tratar. E isso responde diretamente a nós, tem um retorno quase imediato, né? Então, a gente vai ver isso no decorrer do estudo, e como a gente recebe realmente, né, de volta, porque todo mundo sente o prazer de ficar próximo a pessoas afáveis, as pessoas meigas, né? E antes da gente começar a falar do item 6, que é a afabilidade e doçura, eu vou falar um pouquinho sobre o título do capítulo, que são as duas bem-aventuranças, né? O título do capítulo é Bem-aventurados mansos e pacíficos. Em alguns lugares a gente acha como mansos e pacificadores. Então a gente vai primeiro com a bem-aventurança dos mansos, que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí, quem são esses mansos? E por que somente os mansos herdarão a terra? E a gente, então, vai explicar um pouquinho sobre isso. Lá estudando o estudo aprofundado da doutrina espírita, ele traz o seguinte: a inteligência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretende apontar os mansos como passivos ou apáticos. Ou seja, manso não é uma pessoa passiva, uma pessoa apática, uma pessoa desinteressada, uma pessoa que deixa as coisas para lá. Não é isso que é um manso. O manso não é isso. Os mansos, eles são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais. Ou seja, eles atendem, né? Eles atendem eles entendem, né? Vamos dizer assim, essa necessidade de ampliar os horizontes, de ampliar a nossa visão como espíritos, né? E clarear esse entendimento, né? E aí, eles são os que atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do bem. Quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente, às vezes, chega tão intenso, abrutalhado, sem muita coisa, que no início é assim mesmo. Mas à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai dedicando, é um trabalho incessante, né, no bem, a gente também vai se tornando mais manso. Porque o trabalho no bem faz isso com a gente. Às vezes a gente é muito... chega com muita intensidade e às vezes a gente atropela as pessoas, atropela a situação, né? E esse trabalho, ele vai trazendo para a gente mais clareza espiritual, vai deixando que a gente se torne um pouco mais manso, a gente vai deixando essa rudeza de lado, né? Jesus, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Então, ele traz essa lei através dos seus exemplos. Ele não precisava, gente, seja manso, ele não precisava de ficar falando isso o tempo todo. A sua maneira de agir, os seus modos, os seus exemplos, traziam todas essas características, todas essas qualidades, né, que ele não cansava de mostrar para nós. E ele também condenava, por conseguinte, a violência, a cólera, tudo aquilo que
ao contrário, né, daquilo que ele exemplificava. Toda expressão descortês, né, que alguém podia usar com o seu semelhante. Então, ele não era... Ele tentava frear isso nas pessoas. Quantas vezes, né, ele freou nos próprios discípulos as atitudes mais impetuosas, quando os discípulos pararam as crianças, não deixaram que as crianças chegassem perto dele, e o Cristo falou, vinde a mim as criancinhas, né? Então, muitas vezes, ele corrigia, e sempre essa correção, diga-se de passagem, com toda essa brandura que ele mostrava. Ele jamais era bruto, descortês, né? Até nos momentos mais pesados, que ele era o tempo todo testado, ele jamais perdeu o ponderamento, ele jamais perdeu essa brandura, né? O espírito era tão elevado que ele não fazia força para ser brando, não. É brando naturalmente, né? E aí, o que quer dizer herdarão a terra? Né? A promessa de que os mansos herdarão a terra tem expressivas conotações, já que a herança é receber algo por sucessão. Então, aqui na terra a gente não recebe herança de pai, herança de avós, ou seja, a gente não trabalhou para ter aquilo ali, ou para produzir aquilo, mas a gente herda. Aquilo passa a ser nosso. E por que os mansos herdarão a terra e não todos? Porque todos nós somos filhos de Deus. E aí vem a explicação. A humanidade da terra, né, nós recebemos, né, como legado da bondade superior, a vivência no orbe para desfrutar seus benefícios materiais e espirituais. Todos nós estamos hoje recebendo a terra como herança. Ou seja, estamos recebendo a terra para que a gente desfrute dos benefícios que a terra pode nos trazer. Tanto no campo material, quanto no campo espiritual. Mas lá em cima ele não falou que são os mansos? Será que nós somos mansos? E temos o direito, temos a terra como herança? Aí ele continua. A marcha evolutiva, que por força do aprendizado espiritual, quanto mais a pessoa compreende, menos ela quer, menos possui e mais desfruta da vida. Então, quanto mais a gente evolui no nosso campo moral, quanto mais a gente vai se tornando manso, mais a gente herda a terra, mas não no sentido de ter ou possuir, mas de aproveitar, de desfrutar sem muito necessitar. Né? Porque quanto mais a gente quer possuir e ter, é porque menos evoluído nós somos. Eu falo em termos de bens materiais. A partir do momento que a gente entende e busca o ser mais do que o ter, a gente desfruta melhor da herança que nós temos. É como a herança dada aqui na Terra. Aqueles que sabem desfrutar dessa herança, sem ganância, sem egoísmo, vivem melhor daquela herança. Às vezes, os gananciosos, os egoístas, ou os vaidosos, ou aqueles preguiçosos e não mansos, perdem tudo, porque não souberam desfrutar daquilo que lhe foi ofertado, né? E ele continua, são os altruístas, os desprendidos e aqueles que confiam nas promessas do Cristo. Esses são os mansos que herdarão a terra. E aí, na segunda bem-aventurança citada no título, é bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E em muitas traduções são os pacíficos. E tem uma diferença entre pacífico e pacificadores. E aí a gente vai entender um pouquinho. Os pacificadores,
eles são pacíficos, mas nem sempre os pacíficos são pacificadores. E aí, a gente vai ver a diferença fundamental entre pacífico e pacificador. O pacífico é o amigo da paz. É aquele que quer a paz. Ele acha que a paz é importante. O pacificador é aquele que, além de pacífico, ou seja, além de querer a paz, além de achar que a paz é importante, trabalha e age em favor da paz. E em alguns momentos, nós precisamos ser pacíficos. Em outros momentos, nós temos que ser pacificadores. O pacífico, às vezes, ele pode ser passivo. O pacificador, necessariamente, ele é ativo, ele é atuante, tá? E aí, a gente entende, porque a gente quer tanto a paz, a gente busca tanto a paz, que a gente quer a paz mundial, a gente quer a paz do nosso bairro, a gente quer a paz da nossa cidade, a gente quer a paz do nosso país, a gente quer a paz do mundo. Mas a gente esquece que o trabalho da paz, ele começa em nós. Não adianta eu querer a paz do mundo se eu não tenho a paz íntima. E a busca da paz, a gente começa lá no micro. Não adianta eu querer a paz do mundo se eu não tenho a paz dentro da minha casa. Eu jamais terei paz se eu não tiver a minha paz, a paz íntima. Então, por isso que a gente tem que começar do micro para o macro. Não adianta eu querer uma paz no mundo se eu não consigo a minha paz íntima. Né? Então, eu tenho que começar a ser um pacificador de mim mesmo. Para eu poder pacificar dentro da minha casa, para eu poder pacificar dentro do meu prédio. E aí, a gente tentar e trabalhar, mas eu tenho que começar em mim. E olha como que Jesus nos exemplifica, em alguns momentos sendo um pacífico, em alguns momentos sendo um pacificador. Ele sendo pacífico, Jesus aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Perdoando os algozes, os agentes da crucificação, ele tornou-se um pacificador. No primeiro momento, ele aceitou a cruz, ele não lutou para que não fosse crucificado. Né? Ele não agiu para não ser crucificado. Ele aceitou a cruz. Ele foi pacífico naquele momento. E perdoando os algozes, os agentes da crucificação dele, ele foi um pacificador. Então, em alguns momentos, nós precisamos ser um pouco pacíficos. Mas, na maioria das vezes, como Jesus exemplificou em vida, é sermos agentes da paz. E aí, por que só os pacificadores serão chamados filhos de Deus se todos nós somos filhos de Deus? A gente já estudou e já entende isso. Mas então, por que ele, na bem-aventurança, ele especifica os pacificadores? E a explicação é muito legal. Sabemos que Deus é pai de todos nós. Mas por orgulho ou amor próprio, nem sempre o homem reconhece essa paternidade divina. Então, não é porque Deus deixa de ser pai de todo mundo. É porque nós não aceitamos Deus como pai. Nós não agimos como filhos. Muitas vezes, nós queremos ser a autoridade de Deus. Nós queremos ser pais de Deus, impor nosso posicionamento, impor aos outros o nosso pensamento, né? E aí a gente vai se afastando de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, não é porque Deus deixa de ser nosso pai. Nós é que não estamos sendo filhos. Nós é que estamos nos distanciando desse pai. Porque Deus está conosco o tempo todo. Porque Deus não está lá. Deus está em nós. Né?
nós. Então, Deus estando em nós, ele não está longe de nós. Mas nós não pensando em Deus, ou nós não seguindo as leis, nós não conseguimos ver esse Deus em nós. Então, a gente desacredita na nossa filiação, né? E aí, quando a gente começa a estreitar esse laço, começa a se aproximar de Deus, o Criador se aproxima da criatura, ele começa a entender que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E aí a gente toma a consciência e a posição de filhos de Deus, né? Então é importante que a gente entenda, nós somos filhos de Deus, mas nós temos que compreender o nosso posicionamento de filho, de seguir as leis, de seguir o Pai, né? Assim como os filhos aqui na Terra, que nos são ofertados como filhos, devem seguir. Nós temos que ser bons pais, assim como Deus é nosso bom pai, nós temos que fazer com que os nossos filhos sigam o nosso bom exemplo. E agora, então, a gente vai passar para a afabilidade e doçura, que tem tudo a ver com mansidão e com paz, com pacificadores e com mansos. E a gente começa, né, dando o conceito de afabilidade que se entrelaça com o conceito de doçura. Então, a afabilidade é qualidade ou comportamento de quem é afável, atributo de quem é cortês, delicado. Benevolência, cortesia e amabilidade são colocados como sinônimos. Doçura é ternura, é atributo de pessoa meiga, de pessoa terna. Brandura, em que a suavidade, né, que a suavidade é aquilo que é prazeroso, afável, encantador. E aí a gente pensa, né, como é bom estar do lado de quem é afável e de quem é doce, né? E a gente vai colocar isso aqui. Como que a gente às vezes se perde ou perde oportunidades de desenvolver essas qualidades para tornar o nosso fruto cada vez melhor, né? E aí, lá no Mensageiros da Luz, a gente tem a seguinte mensagem. Se a gente, né, falando de espíritos desencarnados e espíritos encarnados, quem eu quero do meu lado, tanto encarnado quanto desencarnado? A gente quer pessoas boas. Mas terei do meu lado aqueles que comungam com os meus pensamentos. Então, é o que ele traz aqui, ó. Se desejas a presença dos bons, tornai-vos bondosos, por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal, sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Desculpa, gente. Então, se a gente começa a desenvolver essas qualidades em nós vamos trazer para o nosso lado espíritos afáveis e doces. Quanto mais eu me distancio dessas qualidades, eu trago para o meu lado espíritos distantes dessa qualidade, né? E muitas vezes eu não consigo, eles estão aqui, porque os nossos espíritos amigos, nossos espíritos, o nosso espírito protetor, o nosso anjo, ele está aqui, ele é afável. Ele é doce. Mas eu só vou conseguir compreender essa doçura e essa afabilidade se eu estiver conectado. Se eu também estiver na mesma sintonia. Então, a gente deixa, muitas vezes, passar esse auxílio doce e afável
porque a gente vive conturbado, né? Aí, lá no livro dos médiuns, vem nos colocar ainda mais, afirmar ainda mais, que os espíritos bons, eles são doces e eles são afáveis. Olha aqui, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens, nem a outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel, sem animosidade. Então, eles não é que o espírito afável, dócil, ele aceita os erros dos outros e fica por isso mesmo. Não. Ele lamenta, ele critica, mas ele sempre fala isso com muito amor, com muita doçura. Se não for feito desta forma, às vezes até um pouco incisivo, mais direto, porque às vezes a gente precisa de uma coisa mais forte, mas sempre terá amor nas palavras deles, né? E aí ele coloca: admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e benignidade não pode provir de um bom espírito. Então, toda vez que a gente se deparar com uma situação onde um espírito traz rudeza, mas rudeza não nas palavras, que às vezes o espírito é mais não é tão polite, não é tão polido, mas ele sempre trará com amor, se for um espírito bom. Ele jamais trará fel em suas palavras. E aí, nesse mesmo item, é colocado da seguinte forma: a Deus ninguém engana. Então, nós estamos falando de afabilidade e doçura. Como será meu comportamento aqui na Terra? Verdadeiramente afável? Verdadeiramente dócil? E aí é o seguinte: entretanto, ou seja, com relação à afabilidade e à doçura, entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Então, nem sempre eu posso confiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, o que ele está falando? Olha, um homem educado, frequentando esse mundo, nosso planeta, a gente pode dar um verniz nessa qualidade. Se essa qualidade for verdade, eu vou estar legal, vou estar trabalhando essa qualidade e fazendo com que essa qualidade brilhe, né? Mas, se eu não tenho essa qualidade desenvolvida, muitas vezes eu passo um verniz, né? Que não demonstra o verdadeiro íntimo. Então, para a gente falar bem na nossa linguagem, invernizar a nossa cara de pau. Porque muitas vezes nós somos cara de pau. Porque a gente mostra aquilo que a gente não é. A gente é meigo, mas na verdade a gente internamente não é assim. Então a gente põe muito verniz, o verniz social. Eu tenho que mostrar para a sociedade, mas na verdade eu não sou aquilo que eu estou aparentando ser. Aí ele ainda continua. Quantos há cuja a fingida bonomia, ou fingida bondade, não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Então,
A gente é igual, eu gosto, esse exemplo eu acho muito legal. A gente tá gordinho, aí a gente vai, né? Quem faz dieta, então, não, tristeza. A gente tá gordinho, a gente olha pro guarda-roupa, ah, não, essa roupa aqui me engorda muito. Eu vou usar preto, porque preto emagrece. Mas preto não emagrece. A gente continua gordinho. Né? A gente, então, é exatamente isso. Eu quero parecer magro, mas eu não sou. Eu quero parecer bom, mas eu não sou. Então, eu me invernizo. Eu uso sorrisos, eu uso qualquer outras coisas para me fazer passar por aquilo que eu não sou. Então, tenhamos cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Mas esses lobos em pele de cordeiro não são os outros, somos nós. E nós vamos ver aqui alguns exemplos que a gente fala assim, nossa, eu faço isso mesmo. E é a hora da gente começar a mudar. O estudo de hoje é o convite para a mudança. Que a gente vai pensar melhor. Olha que legal. Como é uns puxõezinhos de orelha e a gente vai vendo, às vezes, que a gente faz isso mesmo. Pode a gente não fazer com intenção, mas a gente faz. Ainda está em nós isso. Então, a gente ainda faz. O mundo está cheio dessas criaturas, ou seja, lobos sob pele de cordeiro. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastes, mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. É a máscara que nós usamos. Quantas vezes a gente se pega fazendo exatamente isso que está sendo falado? Às vezes a gente está com um sorrisão no lábio, mas do ladinho, não, eu não aguento essa pessoa. E está lá sorrindo, achando lindo, que está certo. Né? Quantas vezes a gente é brando, calma, mas pisa no nosso calo para a gente ver se a gente não berra, se a gente não grita, se a gente não é estúpido. Né? Quantas vezes a gente está falando, a pessoa está ali no meio da roda, a gente está falando, nossa, que legal, aí a pessoa sai, graças a Deus que ela saiu, que eu não estou dando conta de ficar com ela aqui do meu lado. Nós usamos máscaras o tempo todo. Esse verniz, é o verniz social. Ao invés de a gente usar o verniz moral para dar brilho nas nossas virtudes, a gente usa o verniz social, que é mais fácil. Né, do que mudar a intimidade. É mais fácil eu passar uma maquiagem ou usar uma roupa preta para emagrecer do que fazer dieta. E ele continua. A esta classe pertence ainda esses homens, mulheres, tá, gente? A humanidade em geral, que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos. Então, aquelas pessoas são boazinhas, nossa, mas a pessoa é boazinha demais. Nossa, mas a Ana Paula é um doce, que pessoa ótima, que pessoa legal, adoro a Ana Paula. Mas dentro de casa, a Ana Paula é um carrasco. Né? É isso que acontece. Para a sociedade, eu me mostro de uma forma, na hora que eu dentro de casa, eu sou outra pessoa. Porque dentro de casa, a gente não consegue manter a máscara. A gente não consegue viver de máscara dentro do lar o tempo todo. É igual quando a gente está namorando. Quando está namorando, tá tudo lindo. O namoro vai ficando prolongado, a gente vai conhecendo melhor a pessoa. Mas no início é tudo muito bom. Aí a gente começa a se agastar. Aí casa. Quando casa é que a gente reconhece verdadeiramente a pessoa. Quando tá lá, não precisa casar, né? Morar junto, tá junto. A gente vê como que aquela pessoa é de verdade, porque ela não consegue usar máscara. E a gente vê como nós somos de verdade também, o quanto de máscara nós usamos. Né? Aí ele coloca, então essas pessoas fora de casa são bacanas, são boas.
mas são tiranos domésticos que fazem a família e o subordinado suportarem o peso do seu orgulho, do seu despotismo, como para compensar constrangimentos a que se submetem lá fora. Às vezes, eles têm que, usam o verniz social para conviver com o chefe, com as pessoas do meio do trabalho, e são sufocados, e na hora que chega dentro de casa, distribui para todo mundo aquele mau humor que ele segurou lá fora. E dentro de casa não segura, solta tudo, né? São verdadeiros déspotas. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, porque quem impõe autoridade aos estranhos? O estranho é esse aqui, meu filho. Com quem você acha que você está falando? Você endoidou? Então ele não consegue fazer isso com os estranhos, né? Porque os estranhos vão se colocar, o que você está achando, né? Colocariam ele no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Muitas vezes, as pessoas dependentes financeiramente, se submetem a aguentar esse tipo de situação porque necessitam, ou até porque amam, acham que tem que aguentar por amor, Sua vaidade se satisfaz por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Só que ele esquece que ser obedecido, muitas vezes, é ser detestado, Porque ele continua sem pensar que poderia acrescentar e com mais razão, sou detestado. Que aquela pessoa que quer se impor com autoritarismo, e muitas vezes sem autoridade moral, ela é detestada. Tanto em casa quanto no trabalho. Às vezes ela não tem autoridade moral, ou não tem autoridade do conhecimento, ou não tem autoridade para... Porque ter autoridade não quer dizer ser autoritário, Tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. E aí, seguindo, tem algumas frases para a gente poder pensar. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Quantas vezes a gente fala, deixa de ser hipócrita, você fala uma coisa e faz outra, isso é hipocrisia. Exatamente, meu coração está cheio de fel, mas na minha boca só sai mel, eu sou uma hipócrita. Às vezes a gente até começa a entender isso, falando, para ver se o coração se enche daquele amor, daquele mel que a gente tanto fala. Mas eu tenho que começar a mudar minha intimidade, porque senão eu vou continuar sendo hipócrita. Não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Então, não é porque às vezes a pessoa vem te buscar o seu auxílio, vem te pedir uma orientação, vem te pedir um conselho, e você vai lá e joga as verdades. E aquela verdade, às vezes, faz mais mal do que bem. É um desserviço. Porque a pessoa está pedindo amparo. Você pode falar as verdades, mas, às vezes, em determinadas situações, a pessoa precisa de amparo primeiro. Às vezes, ela não está preparada. E aí, complementando, vem essa frase. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador de auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Porque eu posso até estar falando a verdade, porque muita gente fala assim, eu sou franca, eu falo a verdade, doa quem doer. Não é assim. A forma de se falar e de ser franco faz toda a diferença. Não porque eu sou franco, é aquele super sincero, Às vezes a sinceridade, ela só está sendo boa para você se você joga ela de uma forma descortês, de uma forma estúpida.
só você acha que está certo. Então, um exemplo bonzinho e tranquilo da gente entender é se alguém vem e te pede um conselho, eu tenho um casamento, eu comprei esse vestido aqui, ou eu tenho esse vestido aqui, o que você acha? Aí você vira e fala, que coisa horrorosa, que vestido horrível. Isso aí não é vestido de casamento, te deixou gorda, te deixou baixa, te deixou desengonçada. A pessoa vai ficar tão frustrada, tão decepcionada, que ela vai dizer, para que eu perguntei? Agora, se você chega para ela com a franqueza e fala, olha, vamos tentar uma outra cor, essa cor te deixou um pouco pálida, vamos tentar uma cor mais alegre, vamos colocar, às vezes, um detalhe aqui para poder te deixar mais feliz, com ar de feliz. Vamos tentar escolher um outro vestido, às vezes um outro fica melhor. É a mesma coisa contada de forma diferente. Uma com delicadeza, com gentileza, e a outra com estupidez e cortesia. Descortesia. Então, como que a gente vai usar isso? Eu posso usar da franqueza de forma gentil. Os bons espíritos, eles não aceitam o erro, não. Eles podem criticar o erro, mas eles vão criticar com amor, eles vão criticar com doçura. E é isso que está sendo o convite. Né? E a gente trabalhar essa nossa impulsividade, essa nossa agressividade. Buscar a doçura. Né? Começar a mudar esse trato com as pessoas. Começar a usar da gentileza. E ele coloca, não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Quantas vezes, sarcasticamente, a gente sorri? Quantas vezes a gente falei, olha lá, eu disse, eu não falei. E a gente fala isso sorrindo. A gente fala assim, falei, te falei que não era. Não, eu te falei. A gente sorri sarcasticamente. Quando uma coisa ruim acontece, a gente queria ter uma vida, a gente sorri. Né? Porque nós somos ainda, a gente gosta disso ainda. É começar a querer mudar. Então, se você ainda acha felicidade e alegria ou sorriso nesse tipo de situação, é a hora de começar a pensar. Não será porque espalhes teus ósculos, teus beijos com os outros, que edificarás o teu santuário de caminho. Não é porque eu beijo todo mundo, que eu abraço todo mundo, que o meu caminho, eu estou construindo o santuário no meu caminhar. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com Deus. Né? Muitas vezes nós beijamos e abraçamos pessoas muito da forma de Judas, não traindo, mas não querendo fazer. Né? Nosso tempinho já deve estar quase acabando. Deixa eu olhar aqui. Ixi, já até passou, mas mais 2 minutinhos eu acho que eu fecho. Pode ser, Vânia? Pode ir, tá legal. Pode, né? O indivíduo afável, em sua expressão natural, jamais desqualifica o próximo. Seja com posturas, seja com palavras ou mesmo com pensamentos. Fontes geradoras de imagens vivas que comprometem o próprio equilíbrio íntimo e também o daquele que procura um amparo e assistência. Então, o indivíduo doce, naturalmente doce, ele jamais vai desqualificar o próximo. Nem com a sua postura, nem com o sorriso, nem com seus gestos. Jamais desqualificará com palavras. E não desqualificará com pensamentos. Porque até mesmo esses pensamentos são geradores de imagens e isso, ele vai comprometer o equilíbrio tanto dele quanto daquele que está pedindo amparo. Né? Então,
A pessoa verdadeiramente afável, naturalmente doce, ela não vai fazer isso. Nós que ainda não temos essa natureza, nós estamos buscando isso, muitas vezes a gente, às vezes numa postura, num pensamento, né? Às vezes numa colocação, numa palavra mal falada. Aquele que já tem isso em si, natural, ele não faz. Ele não comete erros nesse ponto. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. Ele não precisa se desmentir em momento algum, porque é verdadeiro, é dele. É o mesmo para o mundo e na intimidade. Ele não usa máscaras, né? Ou seja, ele jamais terá as máscaras caindo, porque ele não usa. Quantas vezes as nossas máscaras caem? Né? Quantas vezes nós temos que nos desculpar porque a nossa máscara caiu, né? Ele é o mesmo para o mundo e para a intimidade, aquele que tem a doçura e a afabilidade verdadeira, e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, mas não podem enganar a Deus. A Deus ninguém engana. Então eu posso enganar todo mundo aqui na Terra, mas a Deus não, e eu vou ter que prestar contas. Eu vou ser cobrado por isso. Importante que a gente, olha, não adianta fingir, não adianta usar máscara. Vamos tentar mudar a intimidade, porque é isso que é importante, né? Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Ou seja, eu vou ser sincera com amor. Eu posso ser sincera. Da mesma forma que eu falei do vestido. Não é tão diferente um jeito do outro. Eu posso ser sincera, sem espinhar ninguém, sem deixar ninguém triste. Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao templo de luz divina. E esse amor, quanto mais a gente desenvolve esse amor em nós, mais nós nos tornamos doces. A nossa fruta passa a ser mais doce. E passamos a agradar mais, as pessoas terem o prazer de conviver com a gente. Como é bom conviver com uma pessoa meiga e doce. Ninguém reclama, alguém reclama de conviver com uma pessoa. Nossa, não gosto de viver com a menina, não, porque a menina é muito meiga. Não, ninguém, todo mundo adora. Todo mundo adora pessoas doces, meigas. A gente fala assim, ai, que vontade de apertar aquela pessoa, ela é muito meiga, ela é muito gracinha. Agora, e aquela pessoa rude? Nossa, eu não quero ficar. Nossa, ela é muito rude, ela é muito descortês. As pessoas começam a distanciar de nós quando somos assim. Eu acho que está acabando. Tá. Como as estrelas fulgurantes, a doçura e a afabilidade devem enfeitar o céu da alma, instalando-se no coração que ama o Cristo e vive seus mandamentos. Então, essa pessoa ela tem o Cristo nas suas atitudes, no seu coração. Aí não tem como não ser doce. Nossas atitudes serão cada vez mais doces quando mais nos amarmos. E se amarmos como Cristo, pronto, seremos doces, seremos amáveis, seremos bondosos, caridosos. E o que eu vou deixar para a gente deitar e se perguntar quando a gente estiver indo dormir, é como eu tenho tratado aqueles que estão ao meu lado na convivência familiar. Como eu tenho tratado os meus colegas de profissão, ou até mesmo no trabalho voluntário, porque muitas vezes a gente faz um trabalho voluntário, mas a gente trata tão mal nossos companheiros, achando que nós somos melhores. Como eu tenho tratado o próximo mais próximo de mim? E fica uma quarta perguntinha, como eu tenho me tratado? Como eu me trato?
Então, é isso. Durmamos com as ideias, né? E acordemos com atitudes. Esse é o meu convite. Passou muitinho, né? Ixi. Tá ótimo. Nós agradecemos demais, Ana Paula, pela lição, pela mensagem. Foi muito proveitosa. Eu queria abrir, se alguém quer fazer algum complemento, mas deixa eu ver aqui se tem alguém, mas a gente que está por aqui mesmo, eu vou complementar. Pode comer isso aí. Tem um monte de gente aí, só não está aparecendo no computador, mas está todo mundo aí ouvindo. Quando você vai falando, eu sempre faço assim, ó, eu já mostrei. As anotações. As anotações, que a gente vai refletindo, eu gosto de anotar, eu sempre fui assim. Esse tema é muito gostoso, né? Então, falar de afabilidade, essa conotação que você trouxe, que é a caridade plena, né? Como Jesus trazia sobre ser bom, benevolência, indulgência e o perdão com as ofensas, é isso tudo. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: esse doar de ser doce, igual eu estou aqui, que é uma coisa, né, social, mas a partir do momento que eu estou em casa, eu sou brava e tudo, eu vejo assim, a gente oscila, nós não somos, como você falou, a docilidade, a bondade, são os espíritos depurados, a gente vai chegar lá. Então, nessa condição de hoje, a gente oscila. Basta, às vezes, coisinha para a gente tirar a gente do equilíbrio, porque se a gente tivesse a afabilidade, a paciência, a doçura, a gente não perderia o equilíbrio com ninguém. Mas, quando a gente faz alguma coisa, isso é de experiência própria, faz alguma coisa doce, ou dá essa doçura, que ainda não é natural, mas já é um início, né? Já é um início, porque aí vai naturalmente, vai introjetando isso mesmo, a gente sendo lá fora. Quando a gente dá para alguém esse amor, essa doçura, e às vezes a pessoa no início também mas como a máscara cai, chega um tempo que a gente percebe que aquele amor que a gente tinha, a afabilidade, a gente não está recebendo de volta. Aí a gente cai, isso é uma ingratidão. Então, assim, quando, é um alerta, né? Quando formos doce e afável, não espere retorno, seja de coração, porque senão a gente entra na mesma sintonia da pessoa. Para a gente não desanimar, porque às vezes a pessoa está numa evolução, você está tentando, e a pessoa está na máscara, aí depois cai a máscara, você não pode ser como ela, para baixar esse sintoma. Eu gosto às vezes de a gente pensar o seguinte: todos nós usamos máscaras, não é? Sim. Todos nós. Em algum momento a gente coloca máscara. O que a gente tem que entender, que isso ainda é habitual nosso, que a gente ainda precisa disso, né? Precisa porque a gente não é perfeita, nem... Exato! Né? Mas é o que a gente... Mas se eu já consigo entender isso, que eu não devo usar essa máscara sempre, que essa máscara ela não faz parte de mim. O problema é que a gente põe a máscara e a gente acha que a gente é a máscara. Não. Né? Tem que ser interior. E a gente tem que começar a tirar essa máscara mesmo. Mas não é tirar a máscara para a gente mostrar que a gente é ruim. É tirar essa máscara porque a gente já aprendeu e já está melhorando. Exato. É porque a máscara já não vai mais fazer parte de mim. Uhum. Porque eu já estou mudando. Então, se eu ainda erro, se eu ainda titubeio, se eu ainda ponho a máscara de vez em quando, eu percebo isso.
Porque eu já retirei a máscara várias vezes, por quê? Porque eu já estou agindo com mais amor, já estou agindo com mais melhor, né? Então, se eu estou melhor, eu não preciso ficar usando a máscara. Certo. E eu não preciso ficar dando lustro, ou brilho, ou verniz naquilo que não sou eu de verdade. Porque ter máscara dá muito, você tem que gastar muita energia, porque uma hora ela cai. Exatamente. E uma coisa, a máscara, às vezes, te dá falsa segurança. Ela te dá uma falsa segurança. Que lá na frente, quando a gente já tiver melhor, vai assim, nossa, como eu era tola. Exato. Mas isso requer tempo, requer trabalho. É igual ser manso. É difícil. Porque na hora que pisa no seu pé, a primeira coisa que você faz é gritar. É verdade. É muito fácil ser manso com quem é manso. Vai ser manso com quem não é manso. Então, assim, quando você está num planeta que seus amigos têm a sua evolução, nesse sentido da afabilidade e doçura, a evolução diferente, uns estão lá na frente, são mais dóceis. Nossa, eu conheci uma pessoa que era tão gentil que me quebrava de tanta gentileza. Então, assim, e outros, o próprio a expressão, o carinho, já é aquela brutalidade, aquele rompante. Então, como a gente está nesse planeta, que cada evolução é individual. Sim. Então, assim, a gente não pode comparar os outros quando a pessoa trata a gente de forma grosseira, para a gente devolver na mesma medida, porque nós já temos essa noção de que aquela pessoa ainda vai conseguir uma coisa melhor, como Jesus nos olhou da cruz. E nós não podemos nos comparar, nós temos que ter a referência do nosso modelo, da meta do amor, que é Jesus, a afabilidade, a doçura dele. Essa é a nossa meta. É isso que nós temos de visualizar, e não o nosso próximo. E não que a gente vai conseguir isso rápido. Também não. Apesar da gente já entender que a gente já está atrasado na evolução, às vezes, que a gente está caminhando passos muito lentos. A gente já tem um certo conhecimento que a gente podia estar usando melhor. Né? A gente podia estar usando melhor isso. É o que ele coloca. A gente herda a terra, mas a gente quer o que é da terra. A gente esquece de usar isso para o nosso bem. A gente esquece de usar isso. Eu não preciso de tanto. Né? Quando ele coloca mansidão ali, porque herdaremos a terra, a gente esquece, a terra é nossa. Mas eu não preciso de tudo para viver bem, para aprender e para ter para aproveitar essas oportunidades, né, Vânia? Então, a gente tem essa dificuldade, mas a gente já está caminhando, a gente está aqui hoje estudando. Amanhã a gente vai pensar melhor numa atitude grosseira que a gente tiver. Eu vi uma vez um palestrante falando que a nossa evolução, nós estamos assim, igual centauro, metade animal, metade homem. Então, essa transição, esse conflito, nós estamos caminhando ainda, mas já conseguimos muita coisa. É o vigiar. A gente já tem essa noção muito boa, a gente sabe quando a gente cai dessa sintonia de não ser doce, amável e até educada. É uma questão, às vezes, até de educação com as pessoas, né? Então, assim, eu acho importante, vou repetir, a gente iniciar ser gentil e afável com os outros já é um grande passo, mesmo que, às vezes, em casa ou, às vezes, quando toca no nosso calo, a gente coloque o animal que a gente ainda tem, mas se a gente tem essa vigilância e já está iniciando com a doçura nas palavras, com a doçura no pensamento, nos sentimentos, já é um grande avanço para ser doce como Jesus. Sim. Entendeu? Então,
essa mudança que a gente tem que estar pensando. Nós vamos encerrar, tá? Você quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo, você complementou muito bem. A afabilidade e a doçura é um trabalho íntimo. A gente tem que começar de alguma forma. E muitas vezes a gente vai começar usando máscaras mesmo. Quer dizer, a gente já está começando, mesmo que seja usando máscara. A partir do momento que a gente entender e tirar essas máscaras, que a gente realmente possa sorrir com os lábios do coração. Que a gente possa falar as palavras vindas do amor que nós vamos ter dentro do coração. E não daquilo que a gente traz de mágoa. Porque a gente já não vai ter mais. A gente vai trabalhando isso para que o que sai do coração, da nossa boca, seja por amor. Nem que seja um amor pequenininho assim, mas que saia com amor. Verdade. Muito obrigada, Ana Paula. Vamos agora encerrar com oração. Vamos fechar nossos olhos, né? Vamos mergulhar lá dentro da nossa intimidade. Começando a ser doce com a gente mesmo, né? A nossa intimidade com Deus, com Cristo. Cristo Jesus, obrigado por essa reunião, obrigado pelas palavras, pela doçura que trouxeste o seu evangelho de luz e de amor. E nós coloquemos toda a sua mansitude, toda a sua bondade dentro do nosso coração para seguirmos em frente à nossa caminhada. E ao deitarmos hoje, possamos pensar, eu fui doce, eu fui gentil com alguém, que amanhã eu seja melhor do que hoje. E o Senhor, então, pegue nas nossas mãos e nos leve até o Pai, porque o Senhor veio para isso, para nos conduzir até a casa do Pai, nesse caminho de amor, de paz, de doçura, que o Senhor nos mostrou com o seu exemplo. Sede conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e cada vez ilumine todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Sede conosco, que assim seja. Agradecendo, então,